Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a aula 2 do Clique 02. Ficou redundante, né? Aula 2 do Clique 02, mas é a aula 2. Vamos falar um pouquinho sobre esse programa que faz com que a gente coloque um CLP da VEG em funcionamento e o que o escolhido foi efetivamente o Clique 02. Bom, trabalhar um pouquinho na linguagem Ladder e vamos aprender como controlar uma entrada e uma saída. Tá? Hoje, nós vamos ver a função temporização, beleza? Vamos ver só um tipo de temporização. A gente tem uma escala de 7 tipos. Hoje a gente vai ver só o modo 1, mas primeiro a gente vai aprender como colocar uma entrada, como colocar uma saída, e aí depois a gente vai colocar em modo simulação para ver a temporização funcionando. E de quebra, o bônus que eu vou colocar para vocês aqui é fazer com que funcione o IHM texto, que é aparecer na telinha do CLP aquilo que está acontecendo dentro do nosso programa. Beleza? Bom, antes de mais nada, antes de começar o conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, indique para os seus amigos para que esse conteúdo chegue no máximo de pessoas que a gente puder. E, bom, isso é interessante porque, na verdade, vocês nos ajudam a produzir conteúdo e entendendo que o nosso conteúdo está sendo relevante para vocês, estudantes de automação que tanto pediram conteúdos sobre Clique 02, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo aqui. Bom, vamos aqui para a tela. Bom, olha só. Aqui eu tenho, como a gente já falou na primeira aula, as linhas mestras. São essas duas linhas mais escuras. E eu tenho as linhas de programação. Lembrando, a versão 3 ela te dá até a possibilidade de 300 linhas. E a versão 2 do programa ela te dá a possibilidade de 200 linhas. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é escolher o que eu quero. Aqui eu vou simular como se eu estivesse ligando um interruptor e acionando uma lâmpada, beleza? Então eu vou pegar aqui o I de entrada e eu vou clicar nesse espaço aqui verde. E aí vai abrir essa tela. Ele me pergunta, selecionar contato número. Eu posso escolher qualquer um desses, I1, I2, I3, I4 e assim sucessivamente. E posso escolher o tipo, se ele é aberto ou se ele é fechado. No nosso caso, a gente vai escolher um aberto. E aí, depois que eu faço isso, vocês veem que fica um espaço aqui. Então, tudo que está à esquerda, né, da tela, ou seja, que está próximo ao número, serão entradas, né, ou serão dispositivos que darão um comando de entrada. E tudo que estiver próximo a essa linha escura, sem nenhuma nomenclatura, serão as saídas. Tá? Então, vamos pegar uma saída aqui? Vou pegar a saída aqui e vou colocar aqui. Então, quando eu clico sobre a célula verde, ele vai abrir essa tela e vai dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui uma saída Q1, Q2, Q3, Q4 e assim por diante. Ele pode ser do tipo 7, reset, pulso ou uma bobina mesmo de saída. Tá? Então, no nosso caso, a gente vai falar dessas funções em outro momento, no momento oportuno. Lembrando que a gente vai sempre detalhar todo passo a passo. E eu vou clicar em OK. Criei aqui uma entrada I de input e Q de quiet, que é saída. Né? Então, por isso, I e Q. E aí eu preciso fazer a conexão entre essas duas partes. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui ó, na letra A, clico nela, seleciono, clico no espaço, clico em outro, pronto, fiz a ligação. Vou dar um ESC aqui, né? Para eu poder tirar a função de linha. E aqui eu tenho a função também de coluna, ligar na vertical. Também vamos ver em outro momento. Bom, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a conexão, ou seja, eu preciso botar esse sistema para rodar, para ver se a minha ligação está adequada. Então eu venho aqui e dou um RAM. Percebam que quando você der o RAM, vão aparecer essas ferramentas sobre a tua tela. Olha que legal, né? Essas ferramentas que aparecem sobre a tela são para você comandar o que está acontecendo aqui.
E olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, ferramentas do estado de entrada. Tem todas as entradas e tem as minhas memórias aqui também, tá? Então, e memória, lembrando, nós vamos em outro momento, no momento que a gente vai falando de outras possibilidades, a gente vai falar também dessas memórias, tá? Aqui, no caso, a gente precisa só entender as entradas e as saídas. Então, eu vou acionar a entrada I1, ou seja, eu vou dar o bit 1, lembra? Bit 0, bit 1. Eu vou dar o bit 1 aqui na entrada. Percebam que quando eu clico em 1, olha o que acontece com o Q1. Então, vamos entender isso aqui. Repara que tem uma linha verde aqui no meio, só que essa linha verde ela não está alimentada. Por quê? Porque a alimentação ela não chega a passar por I1, porque ele está aberto. Ele é um contato normalmente aberto. Então, o bit de entrada ali é 0. E com Q1 acontece a mesma coisa. Eu não tenho a energização dos dois lados, ou seja, eu não tenho o bit 1 desse lado aqui para energizar a minha saída. Então, eu preciso efetivamente fechar esse cara. Quando eu fecho, aí sim, o meu sinal ele percorre toda a linha e acessa Q1. Beleza? Até aqui tranquilo? Vou dar uma parada e aí eu vou para um outro modo, que é o modo do CLP. Quando eu faço isso e dou o Run, olha o que acontece. Eu tenho as minhas entradas no CLP, como se fosse no real, ou seja, isso aqui é uma simulação 2D dela, né? E aí eu consigo ver o CLP com a vista superior, né? Consigo ver ele de cima, como ele está funcionando, com as entradas ligadas a ele e as saídas também. Lembra, lá eu liguei I1 com Q1. Então, quando eu apertar I1, eu vou apertar I2 só para vocês verem o que acontece. Você viu que I2 fechou aqui, só que não aconteceu nada abaixo. Por quê? Porque eu não fiz a programação para I2. A minha programação é para I1. Olha lá que legal. Então, quando eu aperto I1, eu aciono Q1. Beleza? Então, essa é a forma de você simular sem estar conectado ao CLP. Beleza. Agora, vamos para a segunda parte. Então, dei o stop, venho aqui, clico em Ladder. E a gente vai para a segunda parte. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer uma conexão com o temporizador, que será a primeira função que a gente vai ver hoje, vai ver nessa aula, vai ser a temporização. E a gente vai ver só o modo 1. Lembra? São 7 modos. A gente vai ver só o primeiro. Bom, então, antes de eu fazer essa programação com o temporizador, eu vou colocar aqui para vocês uma coisa interessante. Olha só. Esse contato I1, ele vai virar um contato fechado. Ok? E eu vou colocar aqui, por exemplo, um I2. Vou pegar o I aqui e vou botar ele aqui. E vou chamar ele de 2 aberto. E abaixo desse 2, eu vou colocar um cara em paralelo, um contato de Q1 em paralelo. Venho aqui, pego o Q, Q1, normalmente aberto. Pego o L aqui, que é a ligação vertical. Liguei. Vou dar um ESC para sair da posição. E olha só. Olha o que acontece. Vou botar para rodar. Percebam que os meus comandos estão aqui. Eu vou apertar I2. Olha só, o Q1 fechou, porque eu energizei aqui, porque o I2 está fechado nesse momento, porque ele está com o bit 1. Só que eu vou tirar o I2. Percebe que o Q1 continua? Por quê? Porque esse cara aqui, ele é um que a gente chama contato de selo. Então, também na linguagem Ladder, é possível fazer um contato de selo. E é o que a gente fez aqui. Então, para eu desabilitar o Q1, eu tenho que dar o bit 1 para I1. Olha só, ele está normalmente fechado, está sendo alimentado, só que eu vou desligar o sistema. Desliguei o sistema, Q1 desenergizou, ou seja, deu o bit 1 aqui, ele desenergizou. Tranquilo? Isso a gente pode usar em algum momento para fazer, por exemplo, um intertravamento. Um intertravamento na programação. Olha que interessante. Então, o clique 02 ele te dá muitas possibilidades, ou seja, a linguagem Ladder ela te dá muitas possibilidades.
Agora, olha só. Imagina que eu precise ligar algo em um determinado tempo, depois que eu aperte um botão. Exemplo, eu quero apertar um botão e daqui a 10 segundos ele vai dar a partida. Então, para isso eu preciso de um temporizador. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou substituir esse Q1 por um T. Então, eu vou pegar o T aqui e vou substituir. Lembra que eu falei que a gente vai ver o modo 1 somente hoje? Por quê? Porque ele tem lá os 6 modos dele, na verdade 7, né? Porque tem o modo 0, que é o modo que ele funciona como bobina. Então, eu tenho de 0 a 6, 7 modos, que vai fazer com que ele funcione exatamente igual aqui. Só que a gente quer que ele funcione efetivamente como um temporizador, tá? Então, tá aqui, ó, T1, eu tenho a base de tempo, aqui a forma com que ele funciona, ou seja, ele conta o tempo e habilita, beleza? Dentro de um determinado tempo. Eu vou usar a base de segundos, eu tenho décimos centésimos, segundos e minutos, né, dentro do temporizador. Então, eu vou utilizar segundos, beleza? Qual o tempo que eu quero? Eu vou botar aqui 5 segundos, para que a gente não perca muito tempo na aula, para que a nossa aula seja produtiva. E vou deixar aqui como bobina. Ok, já substituí. Bom, algumas modificações precisam ser feitas dentro da nossa programação. Então, eu vou excluir esse Q daqui, tá? Vou excluir essas linhas também. Assim como vou colocar um contato de T aqui abaixo. Uma coisa que eu não falei para vocês, é interessante falar, eu posso clicar sobre a letra do teclado, T, por exemplo, para que ele abra essa opção. Eu posso clicar o A para que ele faça uma ligação na horizontal. E posso clicar o L para que ele faça uma ligação na vertical, tá? Então, esses são os atalhos do teclado para que você consiga desenvolver a tua programação. Então, vou colocar um T aberto aqui, beleza? E vou ligar esse T lá no final a um Q1. Estou ok? Beleza. Então, minha programação ficou um pouco diferente. Olha, percebe o seguinte, ó. Olha o que está escrito aqui. Então, ó, T tem um tempo determinado lá de 5 segundos. Ou seja, quando eu botar o programa para rodar, deixa eu chegar isso aqui um pouco para baixo, para que a gente veja, né, efetivamente aquela programação rodar, ou seja, o tempo ser contado aqui, né? Então, ó, já botei para rodar e agora eu preciso acionar quem? I2. Vou colocar um I2 aqui, ó. Cliquei. Olha o que acontece. O tempo, ele começa a ser contado. Quando chega a 5, ele energiza o temporizador, ou seja, o contato aberto do temporizador, e faz a ligação de Q1. Beleza? Essa é uma programação muito simples, uma programação inicial, apenas para vocês começarem a vislumbrar aquilo que pode ser feito dentro do Clique 02, tá? Bom, olha o detalhe. Lembra que eu falei que eu ia fazer um bônus com vocês? Colocar uma funçãozinha bônus? Olha que legal. Nós vamos aqui na IHM Texto e eu vou escrever exatamente o seguinte. Funcionando. Olha só. E vou dar um OK. Lembra? IHM Texto, H1, onde eu defini, vou dar um OK. Aqui no final, eu vou colocar um H1. E percebe o seguinte, ele me pergunta qual o modo. Função, modo 1 sem display. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer um modo com display. É o modo 1. Vou dar um OK. E aí aqui, quem eu quero que me mostre que esteja em funcionamento, funcionando, é o meu Q1. Quando o Q1 estiver habilitado, ele vai também habilitar H1 e aí vai aparecer na tela do nosso CLP funcionando. Vamos ver como é que é interessante? Vou colocar aqui o Q1, vou até o final, vou botar para rodar, e aí eu vou mudar um modo para eu ver efetivamente onde está escrito. Lembrando também, nessa função IHM Texto, na versão 3 do Clique 02, eu tenho a possibilidade de 4 linhas e 16 caracteres. Na versão 2, eu tenho 4 linhas
12 caracteres, ou seja, a quantidade de caracteres que eu posso escrever por linha, tá? Então isso é muito importante de saber, porque de repente um cliente teu, ele pergunta sobre isso, ou até um chefe seu, e você sabe as limitações que o teu CLP ele pode te gerar, tá? Então vamos lá. Bom, botei para rodar, tá rodando, agora eu vou clicar em I2. Bom, ele vai contar o tempo, depois de 5 segundos, ele vai efetivamente dizer para mim que está funcionando. Beleza? Então, tudo que acontece, eu posso direcionar dentro dessa função IHM texto. Beleza? Vou dar um stop, vou voltar para a minha linguagem Ladder. Está aqui feito um programa muito simples, uma programação muito simples, para que vocês entendam os princípios, para que vocês entendam os fundamentos que foram passados na aula anterior, e a partir daqui a gente começa a fazer e a testar cada função que existe dentro do Clique 02. Então a gente vai passar pela função T, C, R, G, N, D e por aí vai. A, S, M, D, enfim, por todas elas. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula que a gente fez aqui, para que vocês comecem a mexer no Clique 02 e cheguem com mais expertise na área de trabalho ou mesmo na escola, para fazer as atividades práticas. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha para que o nosso conteúdo seja enviado para outras pessoas e que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Um abraço. Tchau, tchau.